Olá, 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 galera! Voltamos e vamos continuar o nosso estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, o estudo vai ser para a gente conseguir concluir o título 3. Nós começávamos a falar no título 3 das garantias, deveres do Estado e vamos seguir tratando de características da educação básica, da matrícula dos nossos estudantes, obrigatória. A gente já sabe, né, que os pais devem matricular os seus filhos a partir dos 4 anos de idade. Vamos trazer as condições para o ensino quando ofertado pela pessoa jurídica ou pessoa física de direito privado e ainda vamos falar também do novo artigo que foi criado, o artigo 7º-A, que trata da liberdade de crença religiosa. Essa é a disposição aqui para este bloco de videoaulas, onde nós vamos conversar aí sobre o título 3, organizando o que você precisa para chegar até a sua aprovação. Antes de começar, só quero recordar com vocês que já tratamos aqui dos artigos número 1, 2, 3, 4 e 4A. Artigo 1º fala da educação como processo formativo, fala que essa lei só vai disciplinar a educação escolar que acontece através do ensino em instituições próprias, que a educação escolar se vincula ao mundo do trabalho e às práticas sociais. A educação que é dever do Estado e da família deve ser ofertada aí de acordo com os princípios de liberdade, os ideais de solidariedade humana, e essa educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Logo após, conversamos sobre os 14 princípios que a lei possui e também as garantias e deveres do Estado. Vamos então agora já organizar do que vamos tratar nesta videoaula. Veja por favor na tela. Gente, lembrando, a nossa caracterização aqui vai ser para com a educação básica. E com relação à educação básica, eu quero que você entenda que o acesso à educação básica, vou usar aqui a educação básica obrigatória e gratuita, e aí você lembra que toda vez que eu falo de obrigatória e gratuita é dos 4 aos 17 anos, este acesso, ele é conhecido como direito público subjetivo. O que é isso, professor Carlinhos? Isso é um direito líquido e certo. É um direito que a pessoa não pode alienar, ele é inalienável. A pessoa deve, ela mesma, garantir aí que vai acontecer. Ela não pode terceirizar. O aluno não pode falar, eu não vou à escola e vou passar para outra pessoa. Esse acesso, qualquer cidadão associação, sindicato, Ministério Público poderá questionar. Já aqui, professor Carlinhos, a gente está tratando de uma criança, né, gente, pequena, que ali não pode defender o seu próprio direito. Então, qualquer pessoa aí, qualquer cidadão é legitimado para fazer isso acontecer. Tudo bem? Chegando aqui às vias de fato. Por quê? O que é essas vias de fato, professor Carlinhos? Se não for ofertada, se não houver a oferta, professor Carlinhos, dessa educação básica obrigatória e gratuita, poderá ser imputado ao chefe, a quem é responsável, o crime de responsabilidade. Que, quando se trata de chefe do poder executivo, pode ser penalizado com o impeachment. Tudo bem? Quando trata aqui de presidente, prefeito, governador, o impeachment pode ser utilizado nessas condições, tá legal? Fiquem atentos. Outras características ligadas à educação básica é que as ações que forem tramitadas na justiça, elas correm em rito sumário. Elas então correm mais rápido pela urgência da temática. Essa é a característica, então preciso me atentar a isso. E lembrando, essa educação começa, né, aos 6 anos, então os pais e responsáveis devem efetuar a matrícula dos seus ser humaninhos com quantos anos?
a partir dos 4 anos de idade. Tem que fazer essa matrícula a partir dos 4 anos de idade. Beleza? Vamos ver isso aqui no texto da lei, como isso aparece. Olha só. O acesso à educação básica, então lembrando, o acesso à educação básica, ele é direito público subjetivo, como eu trouxe. Pode qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Texto de 2013. Legal? E aí, gente, são aqui atribuições do poder público, que este poder público que está ofertando a educação deve fazer. E aqui ele traz 3 ações. 1, recensear. Recensear é o mesmo que contar, tá, gente? Contar anualmente crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Anteriormente o texto falava de ensino fundamental, mas desde 2013 ele fala de educação básica. O Estado, o poder público, também deve fazer chamada pública. O que é isso, professor Carlinhos? Você já deve ter visto. Quando as matrículas estão abertas, aparece na rádio, TV, jornais, aquela ideia de liguem, se inscreva. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma coisa, que é o 156. É um telefone por onde os pais ligam e fazem a matrícula dos seus filhos. Isso é fazer chamada pública, é o Estado informar a comunidade que as matrículas estão abertas e que as pessoas podem e devem matricular os seus filhos nas escolas. Isso é fazer chamada pública, tá bom? E além disso, o Estado deve zelar pela frequência das crianças junto aos seus pais e responsáveis, porque as crianças não podem deixar de estar na escola. Como elas não são responsáveis por si, são incapazes civilmente, são os pais que vão responder por elas. Então o Estado deve zelar junto aos pais pela frequência desses alunos dentro das instituições escolares. Veja na tela. É função do poder público zelar junto aos pais pela frequência dos nossos estudantes à escola. E aí a gente vai dizer, em todas as esferas administrativas, assegurará-se em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório. Então aqui a gente está falando de prioridade. Onde está a prioridade da oferta da educação? Ao ensino obrigatório. Quem é o ensino obrigatório? A educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Então, a educação básica dos 4 aos 17 anos. Na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Beleza? Contemplando em seguida os outros níveis e modalidades de acordo com as prioridades constitucionais, mas inicialmente é esta educação que deve estar aqui antenada, tá legal? Continuando, olha só, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Os cidadãos, as associações, sindicatos, todos eles podem peticionar, podem iniciar a ação no Poder Judiciário. Legitimado é quem pode, tá bom? É quem pode. Então, quem pode? Todos aqueles que nós citamos. Quem são eles? Ó, cidadão, qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação, organização sindical, entidade de classe, outra legalmente constituída ou Ministério Público. Todos estes são legitimados, beleza? E lembrando, as ações elas são gratuitas e vão ter um rito acelerado, rito sumário, por conta da importância dessa temática. E ó, se houver negligência, tinha que fazer e não fiz, tinha que ofertar o ensino e não ofertei, pode então ser imputado o crime de responsabilidade, como eu disse a vocês. Para que tudo isso aconteça, para que haja o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público pode criar formas alternativas para que as pessoas tenham acesso, independente de escolarização anterior, mas que as pessoas possam estudar. Aqui é o Estado tentando fazer a garantia da educação. Aí ele vai dizer que não importa como, mas o importante é garantir. Tranquilo? O artigo 5º da lei traz todas essas considerações e fala um pouco da ação judicial que pode ser aí iniciada caso não haja a oferta da educação obrigatória, caso as nossas crianças não estejam na escola. Ah, professor Carlinhos, mas no Brasil ainda tem muitas crianças fora da escola. Posso dizer um negócio para vocês? E isso não deveria mais acontecer, visto que pelos números no papel, números frios do papel, isso não existe mais. Há recurso investido, há escola e matrícula para todas essas crianças.
Na prática, eu sei muito bem como as coisas acontecem e é um pouco diferente. Mas na teoria isso já deveria ser superado. Mas se ainda existe, a ação judicial está para isso. O Ministério Público, as organizações e associações todas devem estar mobilizadas para que isso aconteça. Matrícula dos nossos alunos. Você já bem sabe, os pais devem obrigatoriamente matricular os seus filhos a partir dos 4 anos de idade. A LDB, ela não traz nenhuma punibilidade aos pais por não efetuarem a matrícula. Mas nós sabemos que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente pode haver algum tipo de punibilidade para os pais ou responsáveis, por exemplo, por terem abandonado intelectualmente seus filhos, por não garantirem a matrícula dele na escola, por estarem ali fazendo ações que podem prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, dá uma olhada aí para a gente entender um pouquinho do artigo 6º. Olha só. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Esse texto é de 2013. Para quem é mais antigo, para quem é velho, assim como eu, você pode lembrar, a matrícula já foi aos 7 anos, já foi aos 6 anos com ampliação do ensino fundamental e, em 2013, a gente traz essa matrícula para os 4 anos a partir da pré-escola. Então isso foi sim um grande avanço para a educação nacional, fazendo com que a gente pudesse evoluir mais, garantindo mais tempo de escolarização básica aos nossos estudantes, tá bom? Vamos seguir então para falar agora das disposições ligadas às condições para a oferta da educação pelos privados. Eu já disse para vocês lá no começo das nossas aulas, falando um pouquinho sobre a educação como dever do Estado, direito do privado. O privado, se quiser, pode abrir uma escola? Pode. Ele é obrigado? Não. Mas se abrir, ele tem que seguir algumas condições. Condições essas que estão dispostas aqui no texto da nossa Lei de Diretriz e Bases. Veja só o artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada. Ele é livre porque ele é um direito, atendendo às seguintes condições. Quais são essas? Primeira condição é cumprir as normas da educação nacional e as normas do seu sistema de ensino. Essa é a primeira consideração, tá bom? Aí agora, no segundo inciso, ele tem 2 condições. Primeiro aqui, ó, é a autorização de funcionamento. A gente costuma chamar de credenciamento da instituição, tá bom? Essa é uma condição. Ela tem que ser credenciada. Fechou o primeiro? Segundo, tem que ser avaliada pelo poder público. Aqui mora aquela ideia de regulação que eu falei para vocês. O Estado pode manter aberto ou mandar fechar caso tenha ou não tenha qualidade. E aí o Estado atua em seu poder regulatório. Essa é a característica aqui dessa condição. Ainda há uma 4ª condição, que é a capacidade de autofinanciamento, capacidade de manutenção financeira. Manutenção financeira. É isso que ele quer dizer. Mas há uma ressalva. Quem não precisa ter essa capacidade de manutenção financeira? Quem é privada, sem fins lucrativos, e que recebem dinheiro do Estado, as filantrópicas, comunitárias ou confissionais, que são aquelas que estão previstas no artigo 213 da Constituição. Tá legal? Essa é a característica aqui para que o privado possa atender aos direito à educação que é livre a ele. Então, já sabe? Cumprir as normas, autorização de funcionamento, avaliação de qualidade, capacidade de autofinanciamento. Fechou? Vamos falar agora do artigo 7º-A, ele é de 2019, do início do governo Bolsonaro, e ele não foi criado pelo governo Bolsonaro, ele apenas sancionou a lei nos primeiros dias de seu governo, mas foi uma lei votada anteriormente, tá legal? Essa então, assim, em termos históricos, eu trago isso para vocês, é a primeira alteração dentro do governo Bolsonaro, mas não foi ele que propôs essa mudança, apenas caiu no colo dele para ser sancionado, tá legal? Essa aqui é um artigo que eu brinco e digo que é o artigo adventista. Por que, professor Carlinhos, artigo adventista? E eu uso esse termo para que você possa entender o porquê dele. Vamos entender. O adventista tem um dogma religioso que ele guarda o sábado. Isso o difere de outras religiões. Vamos usá-lo como exemplo. Ao guardar o sábado, o adventista, ele não vai realizar algumas atividades. E as escolas, hora ou outra, utilizam o sábado como forma de reposição do calendário escolar. Então imagine, um aluno que é adventista vai ter aula no sábado. Ele vai ter um conflito ali.
em razão de sua religião, não deve ir à escola. A escola vai emitir falta e pode reprová-lo, pode tirar nota. Olha só que conflito. Então, o artigo 7º-A vem para superar esse conflito. Com relação à liberdade de crença religiosa, ele diz o seguinte, que em razão da religião poderá o aluno ou seu familiar ou responsável, a partir de requerimento prévio e motivado, solicitar prestação alternativa de aula que esteja em dia que, segundo o preceito de sua religião, ele não possa participar. Então, se vai ter reposição de aula no sábado, o adventista pode se antecipar, fazer um requerimento e dizer: eu não posso participar desta aula no sábado. Esta prova que será aplicada segundo o dia que a minha religião diz que eu não posso participar. Solicito, então, uma prestação alternativa. Pode ser prova ou atividade, trabalho, né, em dia diferente, ou atividade de pesquisa, que servirá para todos os efeitos, inclusive de frequência, e o aluno não será prejudicado. É isso que diz o artigo 7º-A. É uma forma de respeitar o dogma religioso. E eu usei o exemplo aqui do adventista porque é o mais comum, né? O dogma mais comum que vocês podem utilizar aqui para fazer a assimilação do artigo 7º-A. Vamos dar uma olhada na tela, gente. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, então legal, ó, serve tanto para pública quanto para privada, tanto de educação básica quanto de educação superior. É assegurado o livre exercício da sua liberdade de consciência e de crença, o direito, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas. Olha só então que legal, para você entender e não ficar com nenhuma dúvida. Para comprovar aí a liberdade de consciência e crença, vai ter que, mediante prévio e motivado requerimento, eu posso me ausentar de prova ou aula marcada, segundo os preceitos de minha religião. Tudo bem isso? Qual será a prestação alternativa? Opção 1, prova ou aula de reposição. Essa é a primeira prestação alternativa. Isso pode acontecer em data alternativa, no mesmo turno de aula do aluno ou em outro horário, agendado com a anuência expressa desse aluno, que ele saiba que dia é e que ele autorize que isso aconteça em outro horário. Outra prestação, segunda forma de prestação alternativa, é o trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Então pode ser prova, aula ou trabalho escrito para substituir a aula que seria ali no horário que o aluno não pode estar presente por conta de sua religião. Características. A prestação alternativa, prova, atividade de pesquisa ou aula de reposição, ela tem que seguir o parâmetro curricular e o plano de aula do dia, para que o aluno não seja prejudicado. O cumprimento substitui, inclusive, a obrigação original para todos os efeitos, inclusive da frequência. Então, o aluno nem falta deve receber. As instituições têm até 2 anos para implementar isso, fazer as adaptações. Então, a partir de janeiro de 2021, todas já deveriam o fazer. E, não se aplica ao ensino militar, já que o ensino militar tem regras próprias de acordo com o artigo 83 da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tranquilo isso? Então, galerinha, agora nós finalizamos o nosso título 3 e eu tenho certeza que você está craque nisso. Então, vamos fazer umas questões para ver como é que você está quanto a essa temática? Dá uma olhada aí na tela, galerinha. Hora de treinar. Vamos ver como é que está com relação a isso que acabamos de conversar. Vamos para a primeira questão. O direito público subjetivo é preceito previsto no artigo 5º da LDB, podendo exigir seu cumprimento quem? Qualquer grupo de cidadão, qualquer cidadão ou grupo de cidadão? Certo ou errado hoje, professor Carlinhos? Certo, e ele pediu a exceto, tá bom? Associação comunitária ou sindical? Sim, eles também podem, essas organizações. Quem mais, professor Carlinhos? Uma embaixada sediada no Brasil? Aí não, né? Embaixada sediada no Brasil, não. Aí o item está errado, gabarito deve ser a letra C. Por fim, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público?
Beleza, esses também podem, então, gabarito para essa questão, gabarito letra C, bem tranquila, vamos à frente. Próxima questão diz o seguinte, segundo a LDB, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra, legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar outra legalmente constituída, acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência, deve, a gente sabe que são três coisas, né? Recensear, zelar pela frequência e fazer chamada pública. Com certeza não é, porque ele pediu a incorreta, deixar a cargo do Conselho Tutelar que tome as devidas providências. Errado. O Conselho Tutelar, órgão autônomo, não jurisdicional, ele apoia e defende os direitos da criança e do adolescente. Eu nunca devo deixar a cargo dele tomar providências. Todos devem buscar o respeito aos direitos da criança e do adolescente. Por isso a questão de número, a questão que estamos a avaliar tem como gabarito a letra C, bem tranquila. Vamos a mais uma questão. Não, eu respondo a questão de acordo com a LDB. De acordo com o artigo 6º, o que eu tenho que fazer? O que está no artigo 6º da LDB? Meu Deus do céu, olha como os examinadores estão ficando maldosos. Eles começam a perguntar o que está no artigo 6º. Está no artigo 6º dias e horas do calendário escolar? Não. 75% de frequência? Não. 65%? Não. Dever dos pais de matricular os seus estudantes a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental? Gente, aqui é de abrir os olhos. Cuidado. Direito e permanência na educação infantil? Também não. Então, qual seria, professor Carlinhos, a melhor resposta? Nenhuma delas. Por que, professor Carlinhos? Porque o artigo 6º vai dizer que é dever dos pais matricular os seus filhos a partir dos 4 anos na escola. Só que se você prestar atenção que ele falou 6 anos, mas 6 anos no ensino fundamental. É dever dos pais matricular 6 anos no ensino fundamental? Tá certo, mas é uma interpretação muito pontual de algo que já existe. Uma questão bem mal elaborada, mas o gabarito oficial foi a letra D. Dá uma olhada aqui na tela então, ó. É dever dos pais efetuar a matrícula a partir dos 6 anos no ensino fundamental? Isso é verdadeiro. Isso deve ser o gabarito da questão. Mas qual seria o correto? A partir dos 4 anos na pré-escola. Mas se chegou aos 6, onde eu matriculo? No ensino fundamental. Tá certo o que ele disse, mas muito cuidado, é uma questão de 2021 da banca GS Assessoria e Concurso. Tá bom? Gabarito letra D, mas examinador muito maldoso e não soube elaborar um item que fosse bom, né? Que trouxesse aqui pra gente características de evolução. Vamos pra frente. Segundo a LDB, a educação no Brasil é um dever da família e do Estado. Nesse sentido, cabe à família fazer o quê? Efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade? Isso cabe à família, tá certo? Gabarito letra A. Cabe à família oferecer educação domiciliar? Errado, não existe legislação federal que coadune com o texto da LDB que fale de homeschool ou de educação domiciliar, tá bom? Os pais devem fiscalizar o cumprimento do plano de trabalho do professor? Não, né? A gente constrói junto, não tem que fiscalizar. Os pais devem aprovar o projeto pedagógico da escola do seu bairro? Não, construir junto, não é aprovar. Deve participar dos conselhos por meio de associações de pais? Não, não há essa disposição. O artigo 6º fala da matrícula, gabarito letra A. Mais uma questão. De acordo com a LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam atendidas as seguintes condições. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a alternativa correta. Deve, então, para fazer o ensino, cumprir as normas específicas da educação nacional e também do seu sistema de ensino? Certo, errado ou oxe, professor Carlinhos? Gente, o item está errado. Não são normas específicas, são as normas gerais. Então, por isso, ó, item errado. Cuidado. Autorização de funcionamento, ok. Avaliação de qualidade pelo poder público, ok. Então, a 2 está certa. Capacidade de autofinanciamento e autogestão? Não, não fala de autogestão, então o item também está errado. Disponibilidade para investir na rede pública, parcela dos lucros que receber? Também está errado. Então o gabarito pode ser apenas a número 2, gabarito letra E, para quem está aí acompanhando. Bem tranquila essa questão. Vamos fazer mais uma questão, que é a questão de 2020, que fala aqui. Segundo o artigo 7º, inciso A, da LDB, o aluno matriculado em instituição pública ou privada tem o direito de ausentar-se
de prova ou de aula marcada para dia que, segundo o preceito de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. A referida lei também possibilita prestação alternativa para o aluno que ficou ausente por motivos mencionados. Considerando os aspectos citados, a prestação alternativa como aplicação de provas, frequência ou aula realizada, analise a seguir. Vamos lá. É prestação alternativa, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, em turno de estudo do aluno e outro quando sua anuência expressa. Certinho, essa é a primeira forma de prestação alternativa. São irrelevantes a observação dos parâmetros? Já é errado. Deve ser observado os parâmetros do dia para que o aluno não perca o conteúdo. Cumprimento da forma de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive para o registro de frequência? Certinho, isso está correto, é exatamente isso. O aluno nem falta vai receber. O trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega a ser definido pelo aluno, não é definido pela escola, né, gente? Então o item está errado. Onde tiver 1 e 3, o gabarito deve ser a letra B de bola, veja só. Bem tranquilo. E última, que novamente fala dessa atualização em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro alteraram a Lei 9394 para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestação alternativa à aplicação de provas e frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. O texto da lei passa a vigorar acrescida da seguinte texto, artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino privado ou pública, de qualquer nível, assegurado no exercício de liberdade de crença e consciência, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Devendo-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custo para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos casos do caput do inciso 8 do artigo 5º da Constituição. Prova ou aula de reposição, conforme caso a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa, ou ainda trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela escola. Há 4 parágrafos a serem definidos, vamos avaliar os 4 aqui. Ó. Prestação alternativa deve observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência do aluno? Certo. Então, somente 2 e 3 não serve. Todos os outros têm 1. Beleza. Cumprimento de forma da prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive para registro da frequência? Tá certo, então tem que ter o 2, ó, não tem o 2, já está eliminado também. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos providências e adaptações adequadas ao seu funcionamento à medida que estão aqui? Tá certo, tem que ter o 3, então não pode ser a letra A. Então só pode, gente, ser o AD ou a E. O disposto deste artigo também se aplica ao ensino militar? Na verdade, não se aplica, né, gente? Não se aplica. Então, o número 4 está errado. O gabarito tem que ser a letra D de dado. Conferindo. Gabarito, letra D. Gente, o título 1, 2 e 3 são muito tranquilos, mas caem com muita recorrência nas provas. Até aqui, trabalhamos todos os artigos de maneira muito pontual. Voltarei eu na próxima aula para conversarmos sobre a organização da educação nacional, atribuições, incumbências, sistemas de ensino, e eu espero por você. Você vai aprender tudo isso e com certeza vai gabaritar as suas questões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau!